A paz do Senhor, irmãos. Estamos mais uma vez aqui nessa live da Escola Bíblica e nós queremos estudar a Palavra de Deus no livro de Juízes. Meu nome é Marco Antônio Gabarron, sou pastor auxiliar do pastor Milton Rodrigues de Souza, da Igreja Evangélica Missão Nacional. Eu quero abrir aqui o compartilhamento da nossa lição. Hoje nós vamos dar início à lição de hoje e, ao mesmo tempo, é o término da lição que nós estamos estudando. Só um instante. Que é a lição 11, Débora e Baraque, a era dos juízes. Tá bom? Hoje nós vamos encerrar essa lição. O versículo-chave, como nós já vimos na semana passada, diz-nos que o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Esse é o nosso texto, o versículo-chave. Nós já tínhamos falado do alvo, só quero reler o alvo da nossa lição, que é reconhecer que o homem e mulheres podem trabalhar juntos para dar vitória ao povo de Deus. Sentir que há segurança em qualquer batalha quando se tem um chamado feito pelo Senhor e confiar diante das grandes batalhas da vida, convicto de que Deus está na frente. Tá bom? Como nós tínhamos falado, a gente vai terminar hoje o tópico 2, que fala de Baraque, e o tópico 3, que fala o Cântico de Débora. No tópico 2, que fala sobre Baraque, né, tem algumas informações sobre ele e também fala acerca do conflito com Jabim e o comandante dele, que é Sísera. Baraque, então, era da tribo de Naftali, que fica no norte. Ele era da cidade de Azor, que foi destruída por Josué. Tá? Isso está lá em Josué, capítulo 11, versículo 10. Nesse mesmo tempo, Josué voltou, tomou Azor e feriu a espada ao seu rei, porque naquela época Azor era a capital de todos esses reinos. Então, essa cidade que foi destruída por Josué era a capital de todos os reinos ali dos cananeus, tanto do norte como da região montanhosa, como do sul. Então, tinha sua capital em Azor. E ela foi destruída, foi conquistada por Josué. Josué conquistou a cidade, destruiu, queimou toda a cidade. Tá? Na continuação, nos diz que essa cidade, a cidade de Azor, foi reconstruída e depois dominada por Jabim, o rei cananeu. Tá? Baraque, então, tinha vários motivos para destruir o opressor cananeu. A cidade de Azor é uma cidade muito importante. Ela fica no entroncamento de duas vias importantes de comércio que vinham do Egito, da região da Mesopotâmia, né, como também para a região da Europa, a Grécia, a Creta. Tá? Então, ela era uma cidade importante. E os judeus estavam sendo oprimidos por eles. Tá? Então, Baraque tinha muitos motivos para destruir, conquistar essa cidade, destruir o rei Jabim. Então, aqui, o primeiro item é a guerra contra Jabim. Nós vamos ver vários aspectos, como que se deu em detalhes essa guerra, esse conflito, tá, com Jabim. Tá? Aqui nos diz em Juízes 4, de 1 a 2, que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. Os irmãos lembram? Nós falamos sobre esse juiz, Eude, que foi aquele que fez um punhal, que matou o rei, né? E derrotou lá libertou Israel daquela opressão. O Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Arrosete Arboim. Tá? Então, são os dois personagens aqui importantes da nossa lição de hoje. Tá?
A guerra contra Jobim, estamos falando desse período, né? A queda de Israel aconteceu após a morte de Eude. Então, enquanto Eude esteve julgando Israel, tá, tudo correu bem, mas após a morte dele, as coisas começaram a desandar. Tá? A falta de uma liderança dirigida por Deus trouxe, então, esse enfraquecimento, e o povo voltou ao ciclo, né? Ao ciclo pecado, opressão por causa da desobediência, e aí vem o arrependimento, o clamor, tá? E, consequentemente, a misericórdia de Deus se manifesta fazendo libertação ao povo. Então, essa é a situação do povo de Israel. Jabim, então, rei de Azor, oprimiu Israel por 20 anos. Tá? Então, após Eude, Israel vai novamente errar e vai cair na opressão de Jabim. E o juízo, né, a opressão dura 20 anos. A guerra contra Jabim, né? Aí entra Débora, né? Essa mulher muito importante, entrou em ação. O fato de ser uma mulher não trouxe preocupação ao cananeu. Né? Por quê? As mulheres não entravam em guerra, não se envolviam, né? Elas não tinham essa liderança. E aí aquilo, para eles, não tinha valor nenhum. Então, ela pôde agir com tranquilidade. Tá? E Débora, então, entrou em ação. O que ela fez? Chamou Baraque e lhe transmitiu a ordem de Deus, porque ela, além de ser juíza, né, em Israel, ela também era profeta. E ela chama o Baraque e transmite a ele, então, a ordem de Deus. Tá? Que ela disse? Né, que Deus mandou convocar 10.000 homens da tribo de Naphtali e de Zebulon. Tá? Então, preparando todas as condições, conforme Deus havia dado a ela, para esse conflito, essa guerra. Para trazer libertação ao povo de Israel que estava oprimido. Aí, depois dessa ordem, eles vão para o monte, né? Depois deveriam ir ao Monte Tabor. Mais à frente eu vou mostrar isso num mapa para vocês. Tá? Aí, a Débora, né? Tem aqui o texto, que é Juízes, capítulo 4, versículos 6 e 7, que nos diz assim, ó, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali. Ele disse, o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem, vá e reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Cícera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quisson, com os seus carros de guerra e suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então, aqui está claro, né, a ação profética dela para com Baraque, dizendo que Deus estava mandando ele fazer. Tá? Então, é a ação aí, a guerra contra Jabim. Eu trouxe aqui uma foto, né, que eu peguei na internet, do Monte Tabor. Tá? Então, é um monte e o povo se reuniu lá em cima, se bem que a gente olhando, né, parece que não tem vegetação nenhuma quase, mas naquela época ele tinha floresta, tinha bosque, né? Tá? Débora em ação. Então, Débora afirmou que era Deus quem estava no controle daquela situação. Tá? Deus estava dirigindo, controlando, orientando todo aquele conflito, porque o povo clamou e Deus iria então livrá-lo daquela opressão que estava sendo dirigida por Jabim. Baraque se recusou a ir à batalha. Eu acho que ele ficou com receio, porque o exército de Cícera era um exército poderoso. Eles tinham 900 carros de guerra com rodas de ferro, né? E Israel não tinha quase que nada, né? Não tinha nem escudo, nem lança. Então era muito complicado, né, você entrar num conflito desse. Eu acho que ele teve medo, tá? E aí ele fala que iria somente se ela, Débora, também fosse com eles. Tá? E aí ela aceitou o desafio, mas afirmou que a honra, então, não seria dele, porque ele duvidou de que Deus estaria com eles para conquistar aquela cidade.
né, destruir o rei Jabim e conquistar a cidade de Azor e destruir o exército de Cícera. Tá. Dando continuidade, aqui é o nosso slide, né? Débora em ação. Então, Cícera reuniu seus 900 carros de ferro às margens do rio Quisson. Eu coloquei um slidezinho aqui, que também achei na internet, um carro de guerra, mais ou menos isso, tá? Era uma biga com cavalos, né? E carregava o soldado ali em cima, tá? E aqui uma foto aqui, né? Uma ilustração de como foi essa guerra. Então, o Monte Tabor, ele é inclinado, né? Isso favorecia o povo de Israel no ataque a Cícera, tá? E aqui, possivelmente, ele fugindo, né? A pé daquele momento ali em que eles estavam sendo destruídos no combate com Baraque. Tá? A guerra contra Jabim, Débora entrou em ação. Aqui nós temos o rio Quisson. Eu vou ampliar aqui e vou falar algumas coisas com vocês, né? Aqui, onde eu estou colocando a mãozinha, é o rio Quisson, tá? Ele fica do lado direito de quem está olhando o mapa aqui, onde está esse monte que é o Monte Carmelo, tá? Esse Monte Carmelo aqui é onde teve o desafio entre os profetas de Baal e o profeta Eliseu, aqui nesse Monte Carmelo. Então, aqui é o Quisson. O norte que eu estou querendo dizer, aqui o norte, né? Tá? O rio Quisson, ele nasce aqui em cima, perto do Monte Gilboá, e vai descendo no sentido ao Mediterrâneo, tá? Ele não vai no sentido do Rio Jordão, que está aqui no meio. Tá? Ele vai no sentido do Mediterrâneo. E aqui, então, a planície é o Vale de Jezreel. Tá? Aqui, em cima, tem o Monte Tabor, com 1.900 metros. Tá? Então, aqui é o exército de Baraque. Tá? E aqui no rio Quizon, em algum ponto aqui, está o exército de Cícera. Tá? E então vai haver o conflito aqui entre os dois comandantes. Tá bom? Essa região aqui, ó, fica perto aqui do Mar da Galileia. Tá? Mar da Galileia, onde tem a cidade de Nazaré, a cidade de Cafarnaum, onde o Senhor Jesus estabeleceu, né, o seu ministério. Né? Vamos dizer assim, a base do ministério de Jesus é a região aqui da Galileia, contornando aqui o Mar da Galileia. Tá? Eu vou agora sair desse slide. Tá ok? E continuando aqui, né, guerra contra Jobim, Débora em ação, temos o texto aqui de Juízes 4, os versículos 14 e 15. Então disse Débora a Baraque: prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Cícera saltou do seu carro e fugiu a pé. Então, na hora que a batalha esquentou, o negócio ficou complicado, que ele acho que percebeu que ia perder tudo, ele fugiu. Tá? A Débora em ação. Então, a estratégia foi do Senhor, que foi comunicada por Débora como profetiza a Baraque. Então, Deus estava agindo. Né? Os carros de guerra estavam à margem do rio Quisson, onde era possível a circulação desse tipo de veículo. Tá? E as tropas de Baraque no Monte Tabor, coberto de bosque, coberto de árvores. Então, eles estavam lá, no Monte Tabor, protegidos entre as árvores, naquele lugar onde esses carros de guerra não poderiam entrar. Eles estavam aqui perto do rio, na planície ali que eu falei para vocês, né? A planície ali de Jezreel, que é um lugar plano, onde os carros podiam circular, tá? E perto do rio, tá? Então, Deus agiu de forma estratégica, né? Mandou o Baraque com os soldados para o Monte Tabor e Cícera se acampou ali perto da margem do rio, tá? Aí acontece o que
o agir de Deus, né? Aí nos diz assim, ó, em Juízes 5, 21, que aqui já é Juízes capítulo 5, é o cântico de Débora, e esses detalhes estão lá no cântico, diz assim, ó, o ribeiro de Quisson os arrastou, né? No 5, 21. Então, o que acontece? O exército de Cícera acampado ali perto do rio. Provavelmente, como nos diz aqui alguns intérpretes, houve uma inundação e os carros de guerra ficaram atolados na lama. Em Juízes 5, versículo 4, parte B, nova tradução na linguagem de hoje, nos diz que as chuvas caíram do céu. Sim, caiu muita água das nuvens. Então, o agir de Deus. Tá? Deus, então, agiu de forma que aquele poderio militar que eles tinham, que eram aqueles carros de ferro, né, e todo aquele aparato, acabou virando em nada. O ribeiro, né, transbordou. Ali era uma região de alagamento, os carros ficaram provavelmente atolados na lama e se tornaram inúteis, tá? O que facilitou que o exército de Baraque, que estava acampado no Monte Tabor, ao descer do Monte Tabor, prevalecesse sobre o exército de Cícera. E aí, então, conseguiram obter a vitória. Então, Deus agindo, Deus usando, né? Eu anotei aqui, a estratégia de Deus, Deus usando as condições, né? O terreno, o tempo, né? O local, para conceder a vitória ao povo, ao seu exército, o povo, né? Aos soldados de Baraque. É muito interessante esses aspectos que estão nas entrelinhas desses textos que nós estamos vendo, nós vamos ver ainda, que é Juízes capítulo 5. Tá? A guerra contra Jabim, aí temos já a morte, o item 2, a morte de Cícera. Então, diante da derrota, o general fugiu a pé. Né? Diante dessa situação em que ele não ia obter a vitória, ele acabou fugindo. Né? O tópico 2, a morte de Cícera. Na fuga, Cícera foi buscar refúgio na tenda de Jael. Conforme nós vimos na revista, ele é mulher do queneu Eber, descendente de Jetro, sogro de Moisés, tá? Que acompanhou Israel, né? Desde do período lá do deserto, tá? Quando Israel estava peregrinando no deserto. Jael convidou o general para se esconder em sua tenda. Isso não é muito comum, viu, irmãos? E aí ela convidou o general. Nós vamos explicar, né? Isso não é muito normal. Por quê? Pois na ausência do marido, tal convite de vir à tenda, a sua tenda, né? No caso a tenda de Jael, significava que queria ter sexo com ele. Tá? Esse era o costume naquela época, tá? Convidar a pessoa para vir à tenda. Jael, então, o escondeu e lhe deu leite. E é possível que fosse uma coalhada, conforme está em Juízes 5, versículo 25b, na nova Almeida atualizada, diz assim, ó, Cícera pediu água, e ela lhe deu leite em taça de príncipes, que lhe ofereceu nata, né? Nata, nós estamos entendendo, eles dizem que é uma coalhada. O que é interessante, eu nunca tinha visto falar isso, né? Que muitos consideram a coalhada um sonífero natural. Então, não estaria explicando, né, a razão dele ter tomado leite e logo em seguida ali dormiu. Eu acho que cansado, né? Encontrou um refúgio, um lugar para se esconder, achando que, como dentro do costume daquela época, não ia acontecer nada com ele, porque estava protegido na tenda de Jael, tá? Só que ele dormiu. E aí foi o fim derradeiro dele, né? O general dormiu, ela pegou então seus instrumentos de armar tenda, um martelo e uma estaca, tá? Que eram instrumentos, porque as mulheres naquela época eram incumbidas de armar e desarmar as tendas, e então cravou a estaca na fronte dele, chegando a penetrar na terra. E aí então Jael foi quem deu fim ao general Cícera.
Por fim, Jael saiu da tenda e convidou Baraque, que já estava procurando ele, né, para ver o cadáver do general. Tá? E aí Baraque constatou o cumprimento da profecia de Débora, já que ele não teve coragem, não teve fé para ir à luta e solicitou que Débora o acompanhasse, tá? Então ela mesma já disse naquele momento que a honra não seria dele. Então aqui nós temos uma outra mulher que foi quem deu fim ao general Cícera, tá? Cícera, que acabou, então, cravando essa estaca na cabeça dele, tá bom? Tem outras versões na Bíblia que diz que foi na fronte, não, fala fronte, outras falam que foi na têmpora, tá? Que seria aqui do lado, né? Tá bom? Um mérito da ação de Jael. É o terceiro item. Jael foi criticada por quebrar as regras da hospitalidade oriental, pois a hospedagem na tenda deveria garantir a proteção do general. Ele deveria se sentir protegido ali, e acredito que assim o fez, se sentindo protegido de qualquer ação, mas, na verdade, ela acabou tirando-lhe a vida. Matar Cícera foi uma ação traiçoeira. Então, essa é uma crítica, né, ao agir de Jael, tá? Porque ela esperou que ele dormisse e aí, então, o matou. No entanto, Débora, né, ela o louvou, tá? Como está no seu cântico em Juízes 5, 24, que a mais bendita entre as mulheres seja Jael. Então, ela louvou Jael pela sua atitude. Jael, na letra D, Jael não poderia enfrentar um soldado profissional e de muita experiência, como é o caso do general Cícera. Tá, ok? Então, esses são os méritos da ação de Jael. Tá? E ela fez como Davi, que usou uma pedra atirada de uma funda para derrotar Golias. Então, quer dizer, aquele que é o mais fraco, o menor, em termos de conflito, dentro de um conflito, acaba prevalecendo, porque usa de outros recursos. Enquanto o general, todo habilitado, capaz, armado, poderia facilmente destruí-la, ela usou de um artifício, né, sábio, e acabou, então, matando aquele general. Assim como Davi, né? Davi foi enfrentar Golias, quiseram colocar nele uma armadura, a armadura de Saul, e nada daquilo iria ajudá-lo. E ele, com uma funda e uma pedra, né, conseguiu derrubar o Golias. Tá? Então, é muito interessante esse aspecto, né, de que um mérito é de Deus, porque Deus estava com eles, né? Deus estava com eles para que eles pudessem alcançar a vitória. Tá? História de Israel para hoje, né? A nossa vida também vem do Senhor. A nossa vitória, aliás, a nossa vitória também vem do Senhor, como está em Romanos. Logo após eu vou colocar esse texto de Romanos 8 para nós lermos. Por meio dele temos vitória sobre a própria morte. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está fazendo um paralelo. Assim como Israel obteve a vitória, confiou no Senhor, Débora acreditou no Senhor e foi à luta, né, à guerra, né, e junto com Baraque alcançar essa vitória, nós também somos vitoriosos através do nosso Senhor. Tá? Esse texto de Romanos 8, 34 a 37, nos diz que quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a... Por amor de ti, somos entregues à morte, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Então, somos mais do que vencedores, irmãos. Assim como Israel venceu, nós também somos vencedores. E isso através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso tem que ser para nós uma plena certeza, tá? O terceiro tópico da nossa lição de hoje, né, para terminarmos, fala acerca do Cântico de Débora. E nós vamos ver somente algumas partes desse cântico que está em Juízes, no capítulo 5. Eu coloquei algumas partes, conforme está aqui na nossa revista, os trechos que eu coloquei aqui, a Fátima depois vai fazer as leituras na Bíblia, para que a gente possa ver e depois comentar. Em primeiro lugar, nós vamos fazer uma pequena introdução aqui, dizendo que era costume naquela época registrar a vitória, seja ela em prosa, em poesia ou desenhos pintados. Isso era muito comum, tá? Nós temos na Bíblia diversos cânticos que têm esse aspecto, né? Que Deus deu a vitória e o povo cantou, né? O povo se alegrou, fez cânticos, poesias, e também encontramos, né, na arqueologia muitos desenhos pintados, né, ou entalhados na pedra, né, vitórias que foram conquistadas por vários povos. Então era costume registrar. A finalidade desse registro, no caso do povo de Israel, esses cânticos, essas poesias, essa prosa, era louvar ao Senhor, em primeiro lugar, pela vitória alcançada. Tá? Segundo, ensinar os atos de Deus ao povo. Então, aquele que não viu, que não participou, ou aquele que ainda vai ter conhecimento disso muito lá na frente, então pudesse ter conhecimento de como Deus agiu, de como Deus fez para com o povo de Israel. Tá? Então, esses cânticos, tá? Eles têm essa finalidade de louvor e ensinar os atos de Deus, transmitir aos outros esses atos, que deviam ser lembrados e corretamente interpretados. Tá? Não esquecer dos feitos que Deus realizou nas nossas vidas, né? E interpretá-los de forma correta. Isso era a finalidade dessa poesia. E aqui temos um exemplo. Um exemplo como quando Moisés e o povo cantaram louvores na praia do Mar Vermelho, após a derrota final do exército de Faraó. Então ali o povo cantou, né? Ele louvou, eles se alegraram por ver então a vitória extraordinária que Deus estava dando a eles, livrando-os do cativeiro do Egito e ainda subjugando todo o exército ali na água do Mar Vermelho. Tá? Nós vamos em frente, né, o conteúdo do cântico. Aí começamos esse aspecto que eu falei. Nós vou pedir a Fátima para ler aqui, ó, Juízes 5, versículos 4 e 5. Isso, a Fátima vai ler para nós. Diz assim: ó Senhor, quando saísse de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus bocejaram, as nuvens despejaram água. Os montes se abalaram diante do Senhor, do Deus do Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. Então, irmãos, o conteúdo ele tem por finalidade, irmãos, louvar a Deus. Então ele começa aqui falando dos feitos de Deus, né? O Deus que foi à frente do seu povo, tá? Que para derrotar o opressor cananeu. É o mesmo que o tirou a nação do Egito e o liderou à entrada em Canaã. Então, todo cântico ele tem esse aspecto de se lembrar dos feitos do passado, de exaltar a Deus, tá? De exaltar os feitos de Deus para com o povo de Israel. Esse é um aspecto, né, do conteúdo do cântico. Tá? Outro aspecto que a gente vai ver é Juízes 5 e 6. 6. Nos dias de Sangar, filho de Anak, nos dias de Israel, cessaram as caravanas. Os que viajavam iam por atalhos tortuosos. Então, aqui, irmãos, ó,
no conteúdo do cântico, ele também tem esse aspecto aqui, ó, de que eles trazem a razão do que está acontecendo, qual a motivação, por que está acontecendo, por que eles estão passando por essa situação, tá? Então, o cântico ele tem todo esse aspecto, né? Traz uma exaltação a Deus e traz uma descrição dos fatos. Tá? E aqui, no caso, ele diz o quê? Da situação lastimável que Israel estava passando naqueles dias. Porque eles deixaram, né, deixaram a aliança, abandonaram a aliança e eles estavam sofrendo. Aqui nesse versículo nos fala, ó, ninguém passava pelas estradas, e os viajantes tomavam caminhos tortuosos. O que acontece? Nesse período de opressão, ali a cidade de Azor, como eu havia falado a vocês, ela é um entroncamento. Duas estradas vinham, uma da costa, do porto de Açor, e a outra que vinha do Egito, subia em direção, né, à Síria, indo tanto para a Grécia quanto para a Babilônia, né, a Mesopotâmia, porque havia comércio entre esses povos e passavam por ali. Por causa da opressão, então, o comércio, eles tinham que se desviar, sair por outras estradas, por outros caminhos, por causa dessa opressão. Então, essa era a situação que eles estavam vivendo naqueles dias, naqueles tempos que o rei Jabim dominava. Juízes 5:8, a Fátima vai ler para nós. Assim que escolheram deuses novos, a guerra estava às portas. Não servia um só escudo ou lança. 40 mil em Israel. Então, aqui, irmãos, também nos está falando o quê? Que eles escolheram deuses novos, que deu origem a todo o problema, pois o que eles estavam fazendo violavam a aliança que eles haviam estabelecido com o Senhor ali no Monte Sinai. Tá? Então, aqui, eles estão fazendo o quê? No conteúdo do Cântico de Débora, descrevendo o problema, descrevendo a situação, mostrando o que estava se passando com o povo de Israel. Tá? Ainda sobre o conteúdo, nós vai ler agora Juízes 5, 10 e 11. Vós, e cavalgais sobre jumentas brancas, e vos assentais sobre os ricos tapetes, e vós que andais no caminho, considerai, falarão mais alto que a voz dos que distribuem água, junto dos bebedouros, a respeito dos atos do Senhor, dos atos justos que fez aos seus povoados em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Então, irmãos, aqui, ó, ele está nos falando que acerca da vitória, essa vitória devia ser cantada por todos, independente da situação social, tá? Então, o que acontece? Primeira parte, exaltar a Deus. Segunda parte, a descrição da situação. Terceiro aspecto, né? Isso deveria ser passado a todos, tá? Todos deveriam tomar conhecimento da vitória. Todos deveriam conhecer essa situação, conhecer o que Deus fez, desde os chefes importantes, que são aqueles que montam jumentos brancos, tá? Gente comum, os que viajam a pé, então as pessoas comuns do povo, os mais pobres, vamos assim dizer, tá? E no local, nos lugares onde eles trabalhavam, onde as mulheres trabalhavam para tirar água. Então, toda a multidão barulhenta, como é uma parte do texto, né? Em volta dos poços. Então, essa vitória devia de ser cantada, anunciada para toda a esfera social do povo de Israel, tanto os mais importantes como gente comum, em todos os lugares. Tá? Então, esse cântico de Débora é interessante por causa de todos esses aspectos, né, que ele traz. Agora, em Juízes 5:17, a Fátima vai ler para nós. Gileade ficou do outro lado do Jordão, e Dan, porque se deteve com seus navios, a terra permaneceu na costa do mar e ficou com as enseadas. Então, aqui, irmãos, outro aspecto que é interessante, que eles apontam os erros, né? Tá? Os erros, dentro do conteúdo, dentro da estrutura em que o cântico é elaborado,
ele aponta as falhas, os erros, né? Então, a tribo de Efraim, Benjamim, Zebulon, Naphtali, Isacar, tá? Que vieram à batalha, elas são honradas, elas são valorizadas, né? Agora, as tribos indecisas e covardes de Ruben, Gade, que no texto é Gileade, Dan e Ásia, que não foram a batalhas, então estão sendo o quê? Desprezadas, tá? Dentro do cântico, né? Mostrando que uns merecem honra, outros o desprezo, porque não acompanharam seus irmãos nesse conflito, tá? Isso que nós estamos falando é o conteúdo do cântico, e é muito interessante, né? Que o conteúdo, que o cântico ele é um poema, né? Ele é uma prosa, tá? Mas ele tem toda essa estrutura, tá? E ele traz um relato e uma descrição do que aconteceu no caso aqui desse conflito, né? Esse cântico de Débora. Agora, Juízes 5, 20 a 21. Desde os céus, as estrelas guerrearam, desde as suas órbitas guerrearam contra Císara. Ribeiro de Quizon, aquele antigo ribeiro de Quizon. Avante minha alma, ser forte. Então, aqui, irmãos, a descrição, né, de como Deus usou as forças da natureza para derrotar o inimigo, tá? Então, Deus não vai... Aqui, eu quero... Deus poderia enviar fogo do céu sobre o exército de Cícera e destruir tudo, queimar tudo, virar um carvão. Só que Deus não fez dessa forma. Deus vai utilizar a própria força da natureza, a chuva, o transbordamento do rio, né, para que todo aquele poderio militar de Cícera, que eram os seus carros de ferro, se transformasse em nada. E é assim que Deus faz, irmãos, né? Às vezes nós estamos com um problema difícil na vida e queremos que Deus faça uma coisa extraordinária, um milagre extraordinário, e de repente Deus vai usar um agir, né, das coisas que estão em volta, né, da natureza, das coisas que estão próximas a nós, de pessoas, de circunstâncias, né, de condições, para que a gente saia daquela situação. Nem sempre vai acontecer uma coisa estrondosa, extraordinária. Às vezes as condições da natureza, né, ou das coisas que estão nossa volta vão nos ajudar a vencer essa situação, tá? Então aqui eles descrevem como que Deus fez, né? Deus usou, Deus está agindo, é Deus que vai dar a vitória, a estratégia é de Deus, tá? Mas as forças da natureza, a chuva, a inundação, a inclinação do terreno, né? O Monte Tabor com suas árvores que protegiam os soldados de Baraque, então deram a vitória. Deus age e Deus tem estratégias, irmãos. É muito interessante a gente entender e perceber isso, a estratégia de Deus. Agora, Juízes 5, 24. Bendita seja Jael, mulher de Heber, Queneu, entre todas as mulheres. Bendita seja entre as mulheres de novo. Então, aqui, irmãos, a contribuição de Jael em eliminar o inimigo, tá? Então, vejam a beleza do cântico, né? Ele traz toda uma descrição, ele fala, né, honra, ele traz ali a manifestação de como Deus agiu e traz também honra àqueles que ajudaram. No caso, Jael, que eliminou o inimigo, que matou o general Císera, tá? E, por último, né, a última parte é Juízes 5:30, tá? Que a Fátima vai ler para nós. Certamente estão achando e repartindo os despojos. Uma ou duas moças para cada homem. Despojos de roupas coloridas para Císara. Despojos de roupas coloridas e bordadas para o meu pescoço. Já terminou, né? Aqui, irmãos, ele traz aqui uma fala da mãe de Cícera, tá? Dizendo, né, que as damas, reflexões das damas da sociedade cananeia, esclarecem as atitudes dos cananeus para com Israel. Para elas, as mulheres de Israel eram apenas objetos para satisfazer aos desejos carnais dos homens de Cícera.
Tá? Então, aqui fala uma ou duas moças para cada homem, tá? E traz outros aspectos ali acerca dos despojos da guerra. Então, dentro desse conteúdo, né, do Cântico de Débora, ela também traz essa opinião que eles tinham, né, os cananeus tinham acerca deles, os israelitas, e de como eles os viam, né, e como eles foram derrotados. Tá? Então, o Cântico de Débora é muito bonito de analisar e ver alguns aspectos, como nós vimos hoje. Não é possível ver tudo, mas somente alguns aspectos. Mas é interessante toda essa estrutura de como ele é elaborado, né, o cântico, né? Ok? O segundo aspecto, né, dentro do tópico 3, que nós estamos falando, que é o Cântico de Débora, então nós temos aqui as mulheres nos dias de Débora. Tá? Débora, né, a principal delas, era a profetisa, a juíza, e foi instrumento de Deus para libertar o seu povo. Tá? Ela que foi, chamou Baraque, deu a ele o recado, né, e foi com ele para a guerra quando ele desafiou, dizendo que não ia se ela não fosse junto. Então, uma mulher de coragem. E ela acompanhou e foi com ele para a batalha. Né? A letra B, Jael, mulher simples, né? Uma mulher simples, uma mulher comum, cuidando da sua casa, da sua tenda, né? E ela foi usada por Deus para eliminar o líder do exército opressor. Então, Cícera morreu através de Jael. Tá? Letra C, a mãe de Cícera, via as mulheres de Israel somente como despojo de guerra, e Israel como fonte de objetos de luxo. Tá? Então, aqui, uma mulher, a mãe dele, uma atitude completamente contrária, né, e oposta ao povo de Israel. Tá? Vamos em frente, vamos ver aqui, né, a história de Israel para hoje. Então, vale lembrar como Jesus transformou a situação da mulher. Aqui tem um texto que nos faz lembrar esse aspecto, né, de Jesus e o valor que ele deu à mulher, né? Então, ele deu, em primeiro lugar, um ensino profundo à samaritana, tá? Um encontro que ele teve com essa mulher quando ela estava tirando água do poço, tá? Tá lá no Evangelho de João. Tá? Também aqui ele está nos lembrando aqui de Marta e Maria, que eram amigas de Jesus, né? É contada entre os amigos de Jesus. Eu acho muito interessante, muito bacana isso, né? Duas mulheres dentro de um contexto, de uma sociedade patriarcal, vamos dizer assim, machista, né? E elas têm destaque, né? Elas conversam, dialogam, têm amizade com o mestre, né? Ele permitia que elas se aproximassem dele, né? Tivessem esse contato. Isso é muito interessante, Jesus valorizando a mulher. E ele permitiu também que as primeiras testemunhas de sua ressurreição fossem mulheres. Então, a mulher, no ministério de Jesus Cristo, ela tem um grande valor. Ela é muito importante. Tá? E no ministério de hoje, né, trazendo para os dias de hoje, quer dizer, a mulher tem um papel importantíssimo na igreja de hoje. Tá? Vamos em frente, vamos para a conclusão. Tá? A conclusão nos diz assim, ó, mais uma vez podemos ver a justiça, né, Deus agindo com justiça, conforme o que foi acordado com o povo de Israel. Se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados. Se vocês não me obedecerem, vocês serão, então, castigados. Tá? E isso Deus o fez. E a sua compaixão. Agia com compaixão, agia com misericórdia, né? Sempre que o povo se arrependia das suas faltas, dos seus erros, né, Deus agia em favor do seu povo. Então, justiça e a compaixão de Deus em ação. Tá? Quando os filhos de Israel violaram a aliança, cultuando os deuses de Canaã, Deus os vendeu ao opressor Jabim. Quando se arrependeram e clamaram a ele, cuidou da libertação do seu povo, pois ele é fiel. Então, Deus conduziu toda essa situação para que o povo pudesse ser liberto daquela opressão. Em 1 João 1,9 nos diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, esse Deus que agiu com compaixão
no passado para com o seu povo é o mesmo Deus que age com misericórdia para conosco. Se errarmos, temos que confessar. Se pecarmos, temos que nos arrepender do que fizermos. Por quê? O mesmo Deus que foi fiel para com o seu povo e justo para com o seu povo, ele também será para conosco fiel e justo, e vai nos perdoar e vai nos purificar de toda e qualquer injustiça que tenhamos cometido. Amém? Irmãos, concluímos assim então a lição, né, de hoje, né? Terminamos a lição de número 11, e na semana que vem queremos dar início à lição de número 12, próxima semana. Vamos falar sobre Gideão e Jefité, a era dos juízes ainda, tá ok? Eu vou sair do compartilhamento aqui, vou voltar para a tela principal, tá? Para falar com vocês, tá? Se alguém quer fazer alguma pergunta ou alguém queira fazer algum comentário, tá? Está aberto a oportunidade nesse momento, tá bom? Estou aguardando. Se alguém vai comentar, falar. Vai, Márcio, você está com um pensamento assim aguçado. O que está aqui, MG? Me lembra? Alguém abriu o microfone para falar? É o Rogério? Alô? Estão me ouvindo? Bom, oi? Alguém vai falar? Parece que sim. Eu acho que não está conseguindo abrir o microfone. Ô, Davi, eu vou pedir para você terminar a gravação, tá bom? Beleza, pastor, vou parar aqui. Tá.